26. Quem quiser acompanhar, João 12, 26. Um versículo bem curto, eu vou estar lendo aqui para vocês. Jesus falando: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Bom, por que eu escolhi esse tema, gente? Porque nessas ministrações de sucesso que foram pregadas aqui pelo pastor, Deus me mostrou uma coisa. Deus me mostrou que os cristãos que realmente têm um coração disposto a servir a Deus, eles têm sim sucesso. Mas isso é um requisito. Isso é algo que precisa ser gerado no coração de um cristão para ter sucesso. Um coração disposto a servir a Deus. Porque Jesus está falando aqui na palavra: aquele que me serve, meu Pai o honrará. E eu andei procurando, eu pesquisei, qual o significado de sucesso? Vou procurar para saber. E o substantivo de sucesso tem a origem na norma culta, por via culta, a bom resultado, bom êxito. Então, uma pessoa que tem sucesso, ela tem um bom resultado, ela tem um bom êxito. E eu nunca fui essa pessoa antes de encontrar Jesus. Queria falar brevemente aqui um testemunho que Jesus fez na minha vida, que Ele me curou há meses atrás. Porque eu era a pessoa mais miserável que vocês podiam imaginar. Eu era egoísta, eu só pensava em mim, eu só pensava nos meus planos. Até que Jesus entrou na minha vida. E Ele começou a tratar algo novo. Ele começou a ser gerado no meu coração o desejo de servir a Deus. Sabe? Porque eu era muito disposto para fazer as coisas no mundo. Eu lembro que eu saía, eu ia para a noitada. Eu lembro que numa época eu trabalhava no quiosque. Eu trabalhava das 6 às 6 da tarde. E eu, na época de carnaval, saía, ia para a noitada, voltava às 6 horas da manhã a trabalhar direto. Trabalhava dormindo, servindo assim e pescando. E quando eu entrei na presença de Deus, quando eu conheci Jesus, eu tinha aquela concepção de que, estou na presença de Deus, estou indo na igreja, estou indo na célula, Deus agora vai ser o gênio da lâmpada, né? Então eu comecei a orar e pedir para Deus: Senhor, eu quero isso, 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 esse aqui é meu sonho, esse aqui eu quero isso. E Deus falou assim: calma, você vai ser um líder. Eu falei: amém, glória a Deus. Comecei a me apaixonar pela visão celular, comecei a servir o reino, comecei a ganhar almas. A célula começou a dar certo, graças a Deus, não pela minha capacidade, mas porque Deus usou a minha vida. E quando eu comecei a ter um tempo de célula, eu dobrei meus joelhos, eu orei a Deus e falei assim: Senhor, lembra daqueles meus sonhos? Eu quero isso, 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 isso. Aí Ele falou assim: calma, filho, você vai ser um supervisor. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso foi algo que foi gerado dentro do meu coração. Eu me preocupava muito com o meu querer, com os meus planos. E quando você se preocupa demais com os seus planos, você coloca o desejo de Deus em segundo lugar. Você deixa de servir. Por isso eu falo que o cristão ele precisa ter um coração disposto. E nós temos esse costume de assemelhar que sucesso é só bens materiais, assim como já foi pregado aqui. Mas é muito além disso. O sucesso, a prosperidade, ela está aliançada a alguém que ama servir a Deus. Porque vai muito além disso, sabe? Eu dou o exemplo da minha vida. Cara, minha família era destruída, sabe? Mas quando Jesus me encontrou, entrou salvação dentro da minha casa. Hoje, graças a Deus, meu pai é um líder, eu sou um supervisor. Minha mãe está na presença de Deus, aceitou Jesus, minha irmã está indo na célula, sabe? Eu sento hoje para poder me reunir com a minha família, a gente fala de Jesus, a gente canta louvores, sabe? Eu fico muito feliz com isso, porque eu vejo que isso é ter sucesso. É ver que pessoas dependem de você, porque Jesus te escolheu. E essas pessoas se espelham em ti, porque elas veem Jesus e elas falam assim: Renan, cara, eu quero ser um líder. Eu quero servir a Deus também, porque eu entendi essa compaixão que todo mundo aqui na DAC prega. Eu entendi o ID. Eu entendi a grande comissão. Só que para isso, assim como está ali, você precisa ter um coração disposto. Porque olha o que a palavra aqui está dizendo: aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Só que às vezes nós confundimos um pouco as coisas. A gente só quer a parte do meu Pai o honrará, mas esquece daquele que me serve. Então, primeiramente, você precisa colocar os planos de Deus em primeiro lugar. E qual foi a única ordem que Ele deu para nós? Ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos, sabe? Mas quando a gente só quer o nosso querer, quando a gente quer, Senhor, não estou falando que você não tem que ter sonhos, você precisa ter sonhos, sim. Deus vai te abençoar e muito, já tem abençoado. Se você está aqui hoje, é porque Ele te abençoou, sabe? Porque se cantasse sua senha, você nem estaria aqui, sabe? Mas a gente precisa ter um coração disposto a servir a Deus. Eu vejo que o maior problema
Assim, é um grande problema dos cristãos hoje em dia, é que a gente só quer ter um bom resultado, igual eu falei na tradução ali no significado de sucesso, nos nossos planos. Mas será que a gente está dando o bom resultado para as coisas de Deus? Será que a gente está dando um bom êxito? Será que a gente está tendo um coração disposto a servir de verdade? A fazer com excelência? A amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos? Sabe? Se a gente não estiver disposto a fazer isso, cara, não tem nem como a gente falar de sucesso. Porque um cristão posicionado, ele tem esse sucesso, mas um cristão posicionado, servo, sabe? Porque eu vejo que é a maior qualidade visível num cristão, da transformação de Jesus na vida dele. É um cristão que tem compaixão e que se move pelos perdidos. Isso é algo mais... Você quer ver um cristão transformado? É um cristão que tem compaixão pelos perdidos, que se move por eles. Porque é muito fácil a gente ir numa célula e falar assim, eu tenho compaixão, Jesus transformou minha vida. Mas sua família lá, você precisa falar de Jesus para ela. Não, meu líder ganha. Não, meu supervisor fala. E aí? Mas e você? Será que você realmente foi transformado? E tem uma frase de Charles Spurgeon que diz assim, né? A graça que não me transforma, ela não me salva. E é forte, né, pensar, sabe? E não estou falando que você vai ser salvo, se você vai ser salvo ou não. Mas isso é uma qualidade de alguém que foi transformado totalmente por Jesus. Ter compaixão, servir, ser disposto, sabe? Não querer só o seu desejo pessoal, que é o que eu queria. Eu fui curado disso, eu fui transformado assim. Porque eu achava que Deus só estava ali para realizar os meus sonhos. Sabe, você tem sim que sonhar, assim como foi falado aqui. Se você não sonha, você não tem visão. Mas por favor, gente, coloca a vontade de Deus em primeiro lugar para a nossa vida. Não se confunda, não coloque Ele de segundo plano. Sabe, quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando assim, eu falei, Senhor, mas terceira vez que eu vou subir lá, eu sempre falo disso, do serviço cristão, do ID. Mas quando o pastor subiu aqui no domingo, eu vi que estava debaixo dessa direção. E Deus falou para mim, não vai, filho, fala. Porque essa é a visão da nossa igreja. Sabe, se eu não subir aqui e falar de serviço, eu não subir aqui e falar de ser disposto a fazer a obra de Deus, a ganhar almas para o reino, a ser um pescador, sabe? Esse propósito nosso aqui seria em vão, porque é a nossa visão, gente. É a visão de Deus, é a grande comissão, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Não é ficar e esperar o evangelho ser pregado, é ir de vai. Mas por que às vezes a gente se omite tanto? Por que será que às vezes a gente fala assim, não, eu não sou capaz. Não, eu não posso. Meu líder é top, cara. Eu nunca vou conseguir ser igual a ele. Mentira, gente. Mentira. Você vai ser muito melhor em nome de Jesus. Mas para isso você precisa entender que o seu coração precisa estar totalmente disposto a isso. Senão não tem como Deus te usar. Eu lembro que quando eu entrei na presença de Deus, eu pedia muito a Deus. Eu falava, Senhor, eu quero ser usado por você. Me usa, Senhor, me usa. E aí Deus falou assim, filho, você quer ser usado por mim? Então seja ousado para mim. Porque a gente precisa ser mais ousado para Deus. Sabe, às vezes Deus quer nos dar a capacidade, mas a gente não tem a coragem de dar um passo. A gente fica estagnado no mesmo lugar. Poxa, por quê? Sabe, qual que é a diferença de um cristão que está há 2, 3, 5 anos na igreja para alguém que está chegando agora? Nenhuma, é só o tempo de ministério, porque a capacidade vem do Pai. Ele usa da mesma forma. E do jeito que Ele quiser te usar, Ele vai te usar. E Ele precisa te usar. Porque a salvação está na nossa mão, gente. Sabe, a gente precisa entender isso. Não é chegar e falar assim, mas na DAC eu tenho que ser um líder. Cara, é a ordem de Jesus. Não é que a gente obriga ninguém a ser líder, não. É porque Jesus falou. A gente precisa entender isso. Olha as profecias que estão se voltando para a nossa nação. Cara, a gente vê profecia no grupo de líder, principalmente o tempo inteiro. O Brasil é o país do avivamento. Já começou o avivamento, tá, gente? É só o início de muita coisa que a gente vai viver. Brasil é o país do avivamento, a grande colheita, a última colheita vai ser aqui. Sabe, mas se a gente ficar parado, como é que vai ter colheita se não houver semeadores? Sabe, a gente precisa despertar. Ver que a gente precisa fazer algo. Chega de mimimi, de drama, sabe? Às vezes a gente fica, mas eu fui muito machucado. Cara, eis que tudo se fez novo. Jesus fez algo novo na sua vida, Jesus encontrou você, e você vai ficar falando que você não é capaz. Por quê? Sendo que Ele que capacita, é Ele que escolheu. Nós somos escolhidos por Deus. Então vai sim. Ajuda seu líder, faz célula. Sabe? Não fica só no comodismo. Sabe? Tem um versículo aqui. Queria ler para vocês. Hebreus 5, 12 e 14. Por que eu vou ler esse versículo? Porque servir a Deus gera maturidade. E chega um tempo
depois que a gente encontra Jesus, que a gente precisa criar uma maturidade. Isso vem com o servir. Porque olha o que diz na palavra, Hebreus 5:12 até o 14. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Pela prática, gente. Servir, sabe? Chega uma hora que a gente tem que parar de tomar leite, cara. A gente precisa crescer, amadurecer na presença de Deus. Servir com todo o coração. Ir lá e buscar as pessoas que têm sede, que têm fome. Igual o pastor falou no culto de domingo. Em Amós vai chegar um tempo, já chegou, tá, gente? Já chegou há muito tempo. As pessoas estão sedentas por Jesus. E Ele precisa de você. Ele quer usar você. Então vai adiante. Sabe, não tema. Você é muito mais capaz do que você pensa. Sabe? A gente precisa amadurecer. A gente precisa fazer diferença na vida de alguém. Eu achei muito legal o que foi falado no culto de domingo, né? Quando o pastor falou assim, o que te ativa? Sabe, o que te ativa na presença de Deus? E o que te trava? Que foi a pergunta da célula, né? E eu fiquei me perguntando, eu parei para pensar, falei, o que me ativa na presença de Deus? Sabe? E aí foi quando eu me liguei, eu falei assim, poxa, o que me ativa na presença de Deus é o saber o quanto Deus pode me usar. Isso me ativa na presença de Deus. Eu amo ser usado por Deus. Sabe, por isso que eu estou sempre... Sabe, eu peço mesmo, pastor, não porque eu sou bom, não é porque eu quero me aparecer, é porque Deus me deu a palavra. Eu falei, pastor, deixa eu pregar, pelo amor de Deus. Renan, você ora, eu oro. Renan, você fala, eu falo. Sabe, por quê? Porque o que me trava é a inércia. É eu ficar parado, eu não aguento ficar parado. Se eu ficar parado para Jesus, se eu não me mexer, eu morro, gente, espiritualmente. Sabe, foi isso que Deus me mostrou. Só que tem um porém. Igual eu falei aqui em Hebreus, a gente precisa sim comer alimento sólido. Só que quando você se alimenta demais com alimento sólido, você não se mexe, é igual ao nosso corpo físico. Quando você come muito e você não faz exercício, você vira sedentário. E infelizmente tem muitas pessoas na igreja que já viraram sedentários espirituais. Porque só querem comer, só querem se alimentar, não quer fazer. É pela prática, a Bíblia que está falando. Sabe? É pela prática, pelo exercício. Sabe? Força de vontade, coração disposto. Eu preciso, Senhor. Porque sua misericórdia na cruz foi tão grande por mim, que é o mínimo que eu posso fazer é ir ganhar uma alma para o Senhor. A gente precisa pensar dessa forma. Senão a gente morre. Obrigado, irmãos, abençoe. Senão a gente morre espiritualmente. Eu falo de mim, isso é o que me trava. É ficar parado. Sabe, eu descobri isso em Deus. Porque eu sempre fui uma pessoa que tinha um defeito, uma fraqueza no comodismo. E quando eu aprendi a me mexer, eu falei, Senhor, me usa. Então o Senhor está falando, foi falado no culto de domingo, que nós faríamos milagres muito maiores. Jesus nos deu autoridade para expulsar demônio, curar os enfermos. Olha o que tem acontecido aqui nos cultos. Sabe? Através das nossas vidas. Sabe, você precisa ir orar mesmo por cura. Sabe, Jesus cura esse câncer, cura essa depressão, em nome de Jesus. É o nome de Jesus, gente, tem poder, sabe? Mas se a gente ficar, não, eu não posso. Aí quantos anos você tem de crente? 3 anos. E o que você faz? Eu oro pelo lanche. Pô, meu, sério? É só isso? O evangelho é só isso? A grande comissão é só isso? Sério mesmo? Eu falo isso, gente, porque isso me confrontou. Me confrontou demais. Porque, igual eu falei, eu era tão egoísta que eu não entendia o ato de servir. Eu não tinha compaixão no meu coração. Eu queria só meus interesses. Eu era um subtrador nato, igual foi falado aqui. Eu era o exemplo do subtrador. Eu só queria para mim, mas eu entendi, acendeu uma luz no meu coração. O Espírito Santo aqui, ó, como eu falei, filho, não é só isso. Mas aprende a colocar minha vontade em primeiro lugar. Igual foi falado aqui, o sucesso é uma jornada. É algo que você já está vivendo. Todos os líderes aqui são pessoas de sucesso. Todos os supervisores são pessoas de sucesso. Sabe por quê? Porque eles entenderam a coisa certa. Que é obedecer a Jesus. Que é servir. Sabe? Pode ser que tenha áreas na vida de alguém aqui que... Sabe, de algum líder que não esteja muito bem, mas, cara, é uma jornada, foi falado aqui. Você vai alcançar, Deus vai derramar sobre a sua vida. Mas, por favor, não se omite, continua, faz com excelência. Porque eu falo, gente, é um privilégio. Porque se você quer liderar a célula e falar assim, eu estou na presença de Deus porque meu pastor mandou, porque meu supervisor mandou, eu abri minha célula porque meu líder falou. Aí você vai fazer se arrastando, sabe? Aí vira um fardo pesado, mas o fardo de Jesus é leve. Você não pode pensar assim. Você precisa fazer com prazer, com amor a Cristo, sabe? Porque quando Ele veio para morrer por você na cruz, não foi de qualquer jeito.
As profecias foram cumpridas. Ele chamou 12. Falou assim, ó, ele ensinou, ele cuidou, ele amou. É isso que a gente precisa fazer. Igual Jesus. Nós não somos imagem e semelhança de Jesus? Não somos pequenos Cristo? Então vamos fazer, gente. Sabe? Eu sei que para muitos pode não parecer fácil. Mas depois que você dá o primeiro passo e Deus começa a te abençoar, Deus começa a usar a sua vida, fica muito mais fácil. Sabe? Quando você vê que os frutos são gerados, que as pessoas são curadas. Pessoas são curadas, gente. De ansiedade, de depressão, curas físicas. Através das nossas vidas, isso é o maior privilégio que existe. Porque lá no mundo não tem nada a oferecer. Igual muito falado aqui, as pessoas pagam para ter cura. Na Umbanda, no satanismo, sei lá qual religião. Mas não, Jesus deu ela de graça. Sabe, então é isso que a gente precisa ver. Toda maldição foi quebrada na cruz para que nós hoje pudéssemos curar em nome de Jesus. Sabe? Tem maldição, às vezes hoje você está num dia ruim. Só que deixa eu te falar uma coisa, você não precisa carregar essa tristeza no seu coração para essa sua vida, não. Se você está aqui hoje, você está com algo ruim, Jesus vai te curar hoje, nessa noite aqui, em nome de Jesus, eu tenho fé. Eu creio, sabe, porque você não merece, você não precisa carregar a tristeza, você não precisa carregar a solidão, sabe. Os traumas da nossa vida, sim, geram feridas, mas Jesus veio, é para te curar, Ele quer te curar, porque Ele precisa te usar. Ele precisa que você vá lá fora e fale assim, ó, na sua célula. Mas por que você serve a Jesus? Quando alguém te perguntar, porque Jesus me curou, Jesus me transformou, mudou minha vida, mudou minha casa, mudou minha família. E eu amo Jesus. Porque tem que ser por amor, gente. Sai da zona de conforto. Igual eu falei, é um privilégio. Mas a gente precisa fazer a diferença. Esses tempos atrás, foi falado aqui na igreja, né? Os 3 motivos que você ama a ADAC. E foi muito falado aqui, eu amo a adoração da ADAC. A gente na adoração realmente é algo descomunal, porque a gente ama a Deus, a gente ama adorar a Deus. Mas tem um versículo na Bíblia que me chamou a atenção. E vocês sabem qual é a verdadeira adoração, não que essa não seja, existem várias formas de adorar a Deus. Mas olha o que diz aqui em Romanos 12:1 diz assim, ó: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. É a palavra que está dizendo, dedicado a seu serviço. Essa é a verdadeira adoração. Qual a adoração que eu tenho que oferecer a Jesus? A primeira adoração, serve a Jesus. Vai lá, fala do amor dele. O que ele fez na sua vida, nessa uma semana que você tem de crente? Eu estou mais feliz. Fala disso para alguém. Às vezes a pessoa está precisando. Jesus vai te usar, o Espírito Santo que convence. Não se omite não. Sabe, tem um coração totalmente disposto a falar, Senhor, usa a minha vida. Eu quero ir além, sabe? Isso traz sucesso, isso traz bênçãos. Não que você tenha que fazer pensando nisso. Porque eu era assim, tá, gente? Eu fazia as coisas, eu achava que Deus é a moeda de troca. Eu vou servir a Deus e vou receber. Não. Por isso que Deus tratou dessa forma na minha vida. Que eu preciso colocar primeiro a ordem dele. Ide, vai, alcança, ganha, sabe? O resto é consequência, gente. A gente precisa, sim, almejar e sonhar. Mas não deixa que isso impeça o seu chamado. Se move no seu chamado. O Cleitinho falou algo interessante aqui, não sei se ele está aí, o Cleitinho. Que Deus ele não abençoa ninguém parado. Ele não quer usar alguém que não se move. Sabe, eu tinha visto no podcast também. Para a gente se mover no nosso chamado. Sabe, não fica parado. Você precisa estar em movimento com Deus. Porque Ele quer fazer grandes coisas na nossa nação, no Brasil, em Caraguatatuba. Graças a Deus, gente, graças a Deus. A gente alcançou as 110 células, 108 células. Mas a gente ainda tem 120 mil pessoas para ganhar. Sério, é muita gente. Mas para Deus não é impossível. Porque Ele vai nos dar a capacidade, a gente vai ganhar em nome de Jesus. Eu creio, sabe? Mas para isso serve ter um coração disposto. Ele morreu por nós. Porque você ser um condutor... chega um momento que a gente tem que parar só de ser receptor, né? Uma vez Deus falou comigo, quem me serve, né? É um condutor daquilo que eu quero fazer na vida de alguém. Você está conduzindo a salvação. Quem salva é Jesus, mas está na sua mão aqui, ó. Eu vou lá, fulano, esse é Jesus. Jesus salva. Fulano, esse aqui é Jesus. Jesus cura. Fulano, esse aqui é Jesus. Jesus transforma, liberta. Cadeias são quebradas, sabe? Através da nossa vida. Mas às vezes a gente está tão cego, só olhando aqui, ó, pelos problemas, muitas vezes pelos problemas. Eu era assim, gente.
Os problemas vinham, eu servindo a Deus e eu ficava assim, ó. Opa, B.O., problema. E Deus aqui, ó, Renan, foca em mim, Renan. Você precisa fazer por mim, faz pra mim, não para, não desiste, gente. A gente precisa perseverar, sabe? Será que você tem um coração disposto hoje a abrir mão do pecado que você comete? Será que você tem um coração disposto a abrir mão da pornografia? Será que você tem um coração disposto a abrir mão desse pecadinho de estimação que está te corroendo por dentro? E você fala, eu não preciso ir para a igreja. Vou no culto de quarta ali às vezes, vou no culto de domingo, vou na cela, tá tudo bem, tá ótimo. Não tá. Jesus quer muito mais, porque Ele pode fazer muito mais através da sua vida. Sabe? Por favor, gente, entendam isso. Vamos fazer a diferença, sabe? Vamos fazer a diferença na vida das pessoas. A gente precisa nos atentar para não querer a honra de Deus sem isso. Porque é muito fácil. Todo mundo que entra na presença de Deus é sim abençoado. E Deus vai abençoar. Olha o que Deus tem feito nessa igreja, gente. Todo dízimo, toda oferta é uma chave, é uma casa, é uma empresa. Glória a Deus. É isso mesmo, né? A gente vai levantar chave de casa, de carro. Mas isso é só uma consequência, sabe? Das coisas, do pouco que Deus quer fazer na nossa vida. Mas se isso travar o seu chamado, por favor, entenda, sabe? Não pode ser por isso. Não pode ser por uma casa, não pode ser por um carro, sabe? Porque os bens dessa terra vão ficar aqui nessa terra. A gente é peregrino. Nosso maior presente é lá no céu. Por isso existe o galardão. Porque a gente vai ser coroado ali. Pelos atos que nós mesmos fizemos aqui na terra. Sabe, a gente vai ser premiado, a gente é abençoado aqui, vai ser abençoado lá. Olha que maravilha. Mas essa compaixão precisa estar dentro do seu coração. De falar assim, Senhor, assim como o Senhor mudou a minha vida, gere em mim um coração disposto para poder fazer isso na vida de alguém. Sabe, tem pessoas lá que estão morrendo, gente. Toda vez que eu subo nesse altar eu falo isso, não sei porquê. Sabe, porque eu olho lá para o mundo lá fora e eu vejo, cara, sabe, o mundo está se acabando. Mas Jesus vai fazer a diferença. Começando pela nossa cidade, o Brasil. Vai ser diferente. Você vai ser diferente. Você precisa ser diferente. Por amor a Cristo. Porque Ele fez a diferença na cruz. Ele sangrou. Ele não morreu em vão. Mas Ele só deu uma ordem para você. Uma ordem. Ide, falar do meu amor. Fazer discípulos. Eu fico muito feliz quando eu vou fazer um discipulado. A pessoa fala assim, pô, Renan, vou me batizar, eu quero ser um líder. Nossa, eu quero dar pulo de alegria, eu quero dar mortal. Eu olho para ele e falo, irmão, obrigado, você entendeu tudo, cara. Você entendeu tudo. Porque essa é a nossa missão. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Sabe? A DAC tem feito a diferença. Deus tem usado a nossa vida. Cara, olha cada líder aqui. Eu vejo cada líder, eu fico às vezes em casa assim, olhando para a vida de cada líder e falo, meu Deus, mas como Deus usa a nossa vida. Sabe? Mas infelizmente tem pessoas que não enxergam dessa forma. De ser algo bom. Pensam que é algo ruim, sabe? Mas tem que ser líder? Por que tem que ser líder? Cara, porque Jesus mandou. Porque Jesus falou. E principalmente, porque essa é a maior prova de amor. É você ir lá e falar assim, ó, qual que é o seu problema? Meu problema é esse, minha vida é desse jeito. Beleza, vem aqui comigo, Jesus vai te transformar. Através da nossa vida, do amor que é gerado. Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Faz por Ele. Faz por Ele, você vai ver. Sabe? Igual eu falei, não só por isso. Mas você vai ver como vai entrar a salvação na sua casa, na sua vida. Eu falo por experiência própria. Se isso ainda não aconteceu, qual que é o seu maior sonho? É ganhar minha família. Se isso ainda não aconteceu, continua. Mas não desiste. Não deixa que nenhum problema venha te derrubar. Não deixa que um pecado, quando bater na sua porta, e vai bater, viu? Venha querer acabar com a sua vida em Cristo. Não, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Porque as verdadeiras pessoas que são transformadas por Jesus, sabe, elas nem querem saber de pecado, não. Porque Jesus é tão perfeito, quando você olha para Ele, você fala, Senhor, eu tenho que caminhar aqui, ó, na sua direção. Mas não se desvia não, sabe? Mas eu não consigo. Já falei, isso é mentira, gente. Vocês conseguem sim. Vocês vão ser a diferença sim. Eu gosto muito de encorajar os meninos da minha supervisão, da minha célula. Eu falo assim, vocês são ótimos líderes. Vocês são ótimos líderes. Mas não desiste. Por favor, não desiste, cara.
Persiste na presença de Deus. Um dia Ele vai voltar, gente. Um dia Ele vai voltar e Ele vai falar, assim como a gente sempre fala aqui, mostre as suas mãos. E o que você fez para Jesus? O que você está fazendo por Ele? Será que você está tendo um bom resultado? Será que você está tendo um bom resultado na sua célula? Será que você está tendo um bom resultado na sua vida espiritual? Será que você traz bom êxito na presença de Deus? A gente precisa almejar isso. Isso é ter sucesso. É você saber para onde você está caminhando com Cristo. É você ser próspero, você chegar e falar assim, eu sou salvo. Eu sou líder, eu sou um homem posicionado de Deus. Sabe, eu faço a diferença na vida das pessoas. Isso não é ego. É você saber onde você está indo. É você saber qual caminho você está trilhando. É o caminho de Cristo, é o único. É o único caminho. Isso é sucesso. Isso é prosperidade. É você poder ter o privilégio de salvar vidas. É você ter o privilégio de falar assim, ó, tudo que eu tenho hoje foi porque Deus me deu. Mas isso não me tira da presença dEle. Isso é sucesso. Isso é amor, isso é ser próspero. Porque Jesus, ele não veio pedindo nada em troca. Ele veio para ser cumprida a promessa dEle, para nos dar salvação. E a gente vai ficar parado, gente? Sabe, igual foi falado aqui de Pedro, né? O pastor falou no culto de domingo de Pedro. Pedro, cara, era um cara totalmente disposto a Deus. Só que pode ser que ele não amasse tanto Jesus ainda naquela época. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que o amor com Jesus, ele é progressivo, ele cresce. Talvez você não ame tanto a Jesus assim hoje, mas tem que amar, gente, pelo amor de Deus, Ele é o nosso maior amor. Mas eu aprendi isso em Pedro, porque quando Jesus veio para Pedro, né, quando Jesus foi embora, voltou a pescar. Jesus veio, e por que ele perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? O que ele falou? Apacenta as minhas ovelhas. Você ama Jesus? Sim? Apacenta as ovelhas dele, então. Por favor, sabe? Mas o amor de Pedro cresceu também, ele não tinha entendido. O sonho dele era outro. Ele colocava os sonhos dele em primeiro lugar, naquela época, né? Porque ele queria ser um pescador, voltou a pescar. Mas aí ele entendeu. E dizem, né, estudos que Pedro, depois que ele, lá em Atos, começaram os apóstolos, né, a serem usados por Deus, a serem totalmente transformados, estudos dizem que Pedro foi morrer para Cristo e quiseram crucificá-lo. E ele disse assim, eu não sou digno, me crucifica, mas me crucifica de cabeça para baixo. De ponta cabeça, assim, né? A palavra não diz isso, eu dei uma estudada assim, a palavra não diz isso. Mas eu creio, sabe? Que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo mesmo. Porque se o cara naquela época, sem amar tanto a Jesus, já era assim, louco por Jesus, imagina depois que Deus começou a usar ele. Que Deus transformou a vida dele, que os milagres começaram a acontecer, que o Espírito Santo foi rasgado o véu e começou a paralítico a andar, gente ser curada, surdo escutar, cego enxergar. Sabe, muitos milagres aconteceram depois da vinda de Jesus. E esses milagres, você acha que Jesus não quer continuar fazendo esses milagres hoje, aqui em Caraguá? Ele já tem feito. Olha os cultos de domingo, sabe? É isso que Deus quer fazer usando a sua vida. Mas saiba que você precisa estar disposto. Seja ousado, por favor. Vai na frente. Sabe, não esperar, meu líder vai, eu vou. Sabe, se já está um tempo de célula, não, eu vou. Eu vou com meu líder vai comigo. Sabe, o que você quer na presença de Deus? Você quer só ficar numa célula 5, 10 anos? Você quer ser um líder? Você quer ser um supervisor? Meu sonho é ser um pastor. E eu não tenho medo de falar. Meu sonho é ser um pastor. Em nome de Jesus, eu sei que eu vou chegar lá ainda. Mas eu sei que precisam coisas ser tratadas na minha vida. Eu sei que eu preciso aprender, gente. Eu sei que eu preciso ser mudado, ser transformado ainda em muitas áreas. Mas eu nunca irei desistir. Sabe, é isso que eu falo para vocês, não desistam. Sabe, se hoje em dia você tem um sonho muito grande, isso ainda não aconteceu, mas você tem um sonho muito grande também, ministerialmente, ou em ser algo para Cristo, siga esse sonho, sabe? Deus vai te abençoar assim na hora certa. Porque se você pensar muito só no seu eu, não tem como Deus usar a sua vida. Porque Ele vai falar assim, mas o coração dele não está em mim. Eu imagino, né? Pô, o coração dele está naquilo que ele quer. Eu era assim, gente. Eu não queria saber de nada, eu só queria o meu. Mas Deus me ensinou a querer o outro. A amar de verdade. Sabe, é você olhar para alguém e falar assim, Senhor, meu Deus, Jesus, entra com vida nessa pessoa, cara. Porque tem pessoas que estão morrendo, gente, na droga, no pecado, na fornicação.
Tem pessoas que hoje, eu tenho certeza que eu estou ministrando aqui, infelizmente tem pessoas que estão cometendo suicídio. E quem Deus irá usar, né? Como assim, como ele falou com Isaías, a quem eu enviarei? Envia-me a mim. Você tem que falar, Senhor, envia-me a mim. Porque você morreu por mim, eu vou morrer por você. Você precisa pensar nisso. O que a palavra está dizendo? Se ofereça como sacrifício vivo a Deus. Você tem que ser o sacrifício por Jesus. Antigamente, o que o sacerdote fazia? Oferecia sacrifício. A gente tem que ser igual. Senhor, eu sou o sacrifício vivo por você. Usa a minha vida, se precisar eu morro por ti. Mas eu vou fazer. Eu vou amar. Eu vou mudar. Eu vou abrir mão. Eu vou estar disposto. A salvação vai entrar na sua vida, vai entrar na sua casa, nos seus irmãos. Cara, mas por favor, faz, serve, com todo o coração de servo, gente. Porque eu não era assim. Isso precisou ser gerado em mim quando eu vi que pessoas tinham esse coração, um coração totalmente disposto. Eu vi um líder de excelência, um líder de sucesso, eu falava assim, mas por que esse cara tem de diferente? E aí eu olhava lá para dentro e falava assim, cara, é o coração disposto a Deus. Sabe, ele se doa. Ele se sacrifica na presença de Deus. Ele faz a melhor célula. E tem que ser assim, tá, gente? Fazer a melhor célula. Fazer o melhor discipulado. A melhor adoração, a melhor oração. Porque se for de qualquer jeito, não tem como. Não tem como. E eu falo isso pra você, gente. Eu tô pregando pra mim também, viu? Porque eu sei que constantemente eu preciso dar o meu melhor pra Deus. Porque igual eu falei, se eu ficar na inércia, se eu ficar parado, se nós ficarmos parados, eu tenho certeza que vai ser muito difícil progredir com Deus. Então faz a diferença hoje. Muda hoje. Porque Deus quer fazer um milagre hoje. Ó, já deu tempo. Igual eu falei, às vezes você está muito tempo com o mesmo problema, se remoendo. Por quê? Porque você não entendeu. Que às vezes é só uma atitude. Senhor, eu não sou curado totalmente ainda, mas eu vou ser usado por Ti para curar. E eu tenho certeza que a cura vai entrar na sua vida. Porque quando você faz para Deus, você recebe 10 vezes mais. Sabe, os líderes aqui estão de prova. Quando vai fazer um discipulado, além de ser muito usado por Deus, sai 10 vezes mais feliz. O que aconteceu? É o Espírito Santo te renova, te transforma. Você está ensinando a pessoa, mas você está aprendendo. Você está fazendo, mas está sendo gerado em você. Por quê? Porque Jesus é tão perfeito, igual está dizendo aqui, ó. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Você serve a Jesus? Sim. Beleza, então Jesus está contigo. Ele que está falando aqui. Onde eu estou, meu servo também estará. E quem me serve precisa seguir-me. Qual que é a direção da sua igreja? Igual aqui na DAC. Qual que é a direção de Deus, né? Não só da nossa igreja. Fazer discípulos. O que você vai fazer? Por quê? Porque Jesus vai estar lá. Jesus não fez isso? Sabe, mas por favor, não para. Não desiste. Não se ache incapaz, porque eu me achava a pessoa mais incapaz do mundo. Eu tinha a famosa, uma doença espiritual, é um demônio isso, né? De se achar inferior. O vilão está de prova que foi meu líder durante muito tempo. Eu me achava incapaz e totalmente inferior a qualquer outra pessoa. Mas aí foi quando eu aprendi que não se tratava de mim. Não se trata de você. Se trata de Deus, daquele que subiu numa cruz, que sangrou no madeiro, aquele que suou sangue, que falou que estaria com você. E Ele está com você. Mas você precisa se permitir ser usado por Ele. Sabe? Nós geramos vida na vida, né? Você precisa gerar a vida no coração de alguém. Eu aprendi isso, gente. Porque enquanto eu não gerei vida no coração de alguém através de Jesus, a vida não foi gerada no meu coração. Se você não quer servir a Deus, se você não tem um coração disposto, você morre espiritualmente, sim. Porque vai chegar uma hora que você vai virar um crente chato, chucro, religioso, doutrina, tradição. Não é isso que a gente quer mais. Acabou isso daí, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? É diferente agora. Os tempos são outros. É século 21. A ordem é a mesma. Tem igrejas que talvez não entendam ainda. Não sei. Quem sou eu, né? Para falar. Mas isso é o que a gente vive. E não tem como eu subir nesse altar e falar de outra coisa. A gente prega assim sobre salvação, sobre cura, Deus derrama, transforma. Mas não tem como a gente negar que a gente tem uma ordem para ser cumprida aqui em Caraguatatuba. Que é ganhar essa cidade para Jesus, velho. É buscar o reino de Deus. Buscar o reino.
Almas. Isso é buscar o reino. Buscar primeiro o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Então tenha o coração disposto para buscar o reino. Sabe? Entenda isso. Porque isso que transforma. Você e o outro. O amor de Jesus. O amor em servir. Isso muda a sua vida, isso te transforma. Amém? A gente precisa fazer mais. Isso é a diferença, sabe? Igual eu falei aqui, a gente tem costume de falar assim, eu vou vencer na vida. Eu quero vencer na vida. O que você quer? Eu escuto muito isso. Eu quero vencer na vida. Mas então tem uma coisa para te falar. Aquele que morreu na cruz falou assim, eu venci o mundo. Se você está na presença de Deus, você já é um vencedor. Você já é vencedor nato. Porque Jesus venceu por você. Ele venceu o mundo, ele veio para morrer por você. Então não ache que você não é capaz. Não ache que você não vai vencer. Você já venceu através do sacrifício de Jesus. Talvez a gente não veja isso agora. Muitos não veem isso agora. Porque não quer fazer. Mas a partir do momento que você começar a se mover, de que você começar a ser transformado, a ser gerado vida no seu coração por servir a Cristo, você vai ver que você é muito mais do que vencedor. Muito mais. Porque foi isso que Jesus prometeu. Sabe, eu imagino que seria o maior privilégio, vai ser o maior privilégio. A gente gastar a nossa vida aqui mesmo, chegar lá no final, Jesus falar assim, ei, Gabriel, cara, parabéns. Você ganhou 1.500 almas para mim. Entra no meu reino. Cara, esse é o maior privilégio. Falar assim, ô irmão, Bia, dá um exemplo da Bia. Você ganhou 500 almas. Que seja 100, 500, 1.000, 5.000, a gente tem que sempre almejar mais. Mas Ele vai dar um presente muito maior. Sabe, ser salvo. E aí você vai olhar para trás e vai ver, imagina, né? Eu fico visando assim às vezes, né? Sou muito louco, gente. Olhar para trás, todo mundo assim que estava na célula com você, todo mundo da igreja. Sabe, você falar assim, pô Jesus, obrigado, cara. Porque eu nunca fui capaz, eu nunca me senti capaz. Mas olha onde essas pessoas estão hoje. Por causa da sua vida. Por causa de você. Esse é o maior privilégio, gente. Não veja servir a Deus. Não veja a liderança como um fardo. Porque não é. É o maior privilégio. Eu gosto muito de falar isso. Porque eu tinha dificuldade, né, de ver o lado bom das coisas. Eu era uma pessoa muito negativa. Eu sempre vi o lado ruim. Mas quando eu aprendi a ver o lado bom das coisas, quando eu comecei a servir a Deus, a primeira coisa que eu vi é um privilégio. Não é difícil. Falar que é difícil não é mentira. É mentira. Porque ver que é difícil quem quer. Porque Deus te usa poderosamente para fazer o que Ele quer. É o poder de Deus. Não é difícil não. É muito mais fácil do que você imagina, igual eu falei. Sabe? Mas eu não posso fazer célula. Eu não tenho anfitrião. Eu não tenho não sei o que lá. Se você pensar desse jeito, você nunca vai ser um líder. Mas quem faz é Ele, gente. Eu já cansei de ver pessoas que multiplicaram sozinha. E a célula está bombando hoje em dia. Sabe? Então faz, muda, transforma. Seja usado por Deus, seja usado por Ele. Eu creio que Ele quer te transformar nessa noite. Sabe, tem pessoas que caminham com Deus e às vezes por não entender esse propósito de servir, de ter um coração disposto, elas começam a morrer. E dentro da igreja ficam sentadas aqui, sabe, se sentindo fracas, se sentindo, culpadas. Sabe, igual eu falei, você não precisa carregar isso. Hoje, Jesus vai te curar. Se você tem um problema na alma, eu creio em nome de Jesus, Ele vai te curar. Se você sofre com abandono, Jesus vai te curar. Se você acha que você não é capaz, Jesus vai te curar nessa noite. Ele vai te dar a capacidade, você vai sair daqui, você vai querer abrir sua célula. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Porque a gente precisa fazer, gente. Precisa fazer mesmo, com alegria. Com alegria, cara. Com prazer, com paixão. O primeiro amor, ele precisa ser até Jesus voltar. Chega uma hora que, cara, muito tempo de igreja, eu imagino, né? Eu fico imaginando os pastores, muito tempo de igreja. Mas, sabe, mas ao mesmo tempo que eu olho para eles, eu vejo tanta alegria em servir a Deus. Eu falo, meu Deus, Senhor, esse é o segredo. Porque está fazendo, sabe? O resultado vem e Deus envia frutos, vem novos. Envia frutos, vem novos.
estão constantemente no primeiro amor com Deus. Porque esse é o amor genuíno, sabe? Você amar alguém. Esse é o amor genuíno. Porque quando Jesus veio, Ele nos amou. Então tem muitas pessoas que às vezes estão sentadas na igreja e tá ali, ó, morte espiritualmente fria. Mas hoje é o dia de você ser diferente. Hoje é o dia das coisas mudarem na sua vida, sabe? Hoje é o dia da vida ser gerada de novo em você. Mas você precisa sair daqui e entender que você precisa ter um coração disposto. Não só a servir, mas a abrir mão de tudo que te para, de tudo que te impede. Sabe, se é o pecado, abre mão. Renuncia. Hoje vem aqui na frente, renuncia. Se você nunca aceitou Jesus, aceita Jesus. Em nome de Jesus, aceita Jesus. Sabe, vem aqui na frente, igual eu falei, seja ousado para abrir mão da sua vergonha. Vem aqui na frente, Jesus, começa a tremer. Vem, pelo amor de Deus. Jesus quer te transformar. Ninguém vai ficar olhando para você, não. Você quer que Jesus mude a sua vida? Faz um ato de fé com Ele. Toma uma atitude. Sai do comodismo, sai da inércia. Senão você vai morrer, cara. Espiritualmente você vai morrer. Em nome de Jesus, entenda isso. Tenha um coração disposto a servir a Deus. Seja a diferença na vida de alguém. Isso traz sucesso. Deus já projetou a sua vida. Você já é uma mulher, um homem de sucesso. Mas por favor, entenda. Sempre sirva a Cristo. Obedece, não se omita. Porque esse é o plano perfeito de salvação. Esse é o Evangelho. É isso. Amém? Queria que vocês colocassem de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Vem, Espírito Santo. Eu queria... O pessoal vai começar a tocar um louvor agora. Sabe, igual eu falei aqui. Seja ousado. Seja ousado. Se você está com algum problema e você acha que você está morrendo por Jesus, por às vezes não fazer, por às vezes se omitir, vem aqui na frente. Se você está com alguma doença, vem aqui na frente. Deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Deixa Jesus transformar a sua vida por completo, por inteiro. Eu queria convidar aqui na frente você que nunca aceitou Jesus, você que quer se reconciliar. Vem aqui na frente. Vem aceitar Jesus, vai tocar um louvor aqui. Já vem a primeira alma. Vem, gente, vem, por favor. Sejam ousados. Se você está aqui pela primeira vez hoje, vem aceitar Jesus. Se essa palavra falou com você, eu sei que falou, gente. Mas vem aqui na frente. Então vai tocar um louvor aqui agora. E eu creio que o Espírito Santo vai derramar sobre a vida de quem vier. Eu queria te convidar, vem aqui na frente, aceita Jesus, se entrega. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Vem, 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 vem.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por mais uma noite, Senhor. Como é bom, Pai. Como é bom servir ao Rei da Glória. Como é bom esse amor que morreu na cruz por nós. Como é bom um amor tão grande que transforma qualquer vida. Um amor que liberta, um amor que cura. Então derrame, Espírito Santo, cura sobre essas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ser a diferença, Pai, na vida de alguém. Mas primeiro, Senhor, faz a diferença em nós. Cura aqueles que estão enfermos, Espírito Santo. Cura, Jesus. Cura os traumas de infância, Pai. Cura a dor do abandono, Jesus. Cura em nome de Jesus, Pai. Porque através da cura que há em Teu nome, Pai, as pessoas serão curadas por nós, Jesus. As pessoas serão libertas, Pai. Eu creio, Pai. Nunca é tarde, Jesus. Obrigado, Senhor. Quem aqui está aceitando Jesus? Ou está reconciliando? Aceitando Jesus? Reconciliando? Reconciliando? Aceitando? Amém, glória a Deus. Eu queria orar pela vida de vocês. Saibam que, gente, Deus tem um plano tremendo para vocês, de verdade. Deus quer usar a vida de vocês. Deus quer gerar transformação no seu coração, no coração, no seu coração. Mas não desiste. Entenda que você tem um propósito muito maior. Às vezes a gente